mercado zumbia com sons vibrantes e aromas tentadores, mas na esquina sombria daquele bazar alienígena, uma atmosfera diferente prevalecia. Os comerciantes gritavam seus preços enquanto os compradores negociavam com fervor. Alimentos estranhos riavam sobre chamas abertas e as vozes metálicas dos comerciantes reverberavam pela noite, criando uma sinfonia de comércio e cultura. Em meio a todo o caos, uma pequena jaula permanecia intocada, envolta em poeira e ignorada por quase todos. Dentro, uma garota estava sentada em silêncio, sua pele pálida devido à doença. Seus braços frágeis abraçavam seus joelhos com força e seu cabelo, que antes era brilhante, agora caía em mechas desordenadas sobre seu rosto. Cada respiração que ela dava era superficial, um sussurro frágil em meio ao barulho ao redor. Com cada subida e descida de seu peito, parecia que ela poderia dar seu último suspiro a qualquer momento. Para os comerciantes, ela não era nada mais do que um mero objeto. Uma mercadoria quebrada, uma escrava tornada fraca demais para trabalhar e doente demais para ser vendida. Ela era considerada sem valor, mesmo digna de uma única moeda. Um comerciante zombou de forma desdenhosa quando um potencial comprador ousou olhar em sua direção, dispensando-o com um sorriso sarcástico. O comprador fez uma careta de desdém e se virou para ir embora. Risadas irromperam ao seu redor, com outros zombando da própria ideia de considerá-la. Eles buscavam braços fortes, dentes ferozes ou uma beleza marcante para exibir, não uma criatura frágil lutando para erguer a cabeça. No entanto, seus olhos sussurravam uma história diferente. Eles estavam longe de ser vazios. Brilhavam com um brilho sutil, um lampejo de vida semelhante a uma vela lutando bravamente contra o vento. No entanto, ninguém se deu ao trabalho de realmente olhar até que um transeunte por acaso lançou um olhar em sua direção. Ele se destacava da multidão, um contraste marcante em relação aos que estavam ao seu redor. Sua vestimenta era simples e bem usada, desprovida de qualquer brilho ou extravagância. Ao contrário dos outros, seu rosto não apresentava nenhum traço de ganância. Em vez disso, era marcado por uma calma serena que parecia estranhamente fora de lugar em meio a um mercado tão hostil. Ele se movia em um ritmo tranquilo, como se o tempo não tivesse poder sobre ele. Quando seu olhar caiu sobre a jaula escondida no canto, ele parou abruptamente. A risada do comerciante ecoava no ar, um contraste agudo com a cena sombria. Você não quer aquele? Ele zombou, ela está quase morta. Um completo desperdício de dinheiro. Uma escrava fraca, como ela não é nada além de um fardo. Com um gesto desdenhoso da mão, ele indicou as opções mais fortes e saudáveis, como se estivesse tentando afastar a figura frágil. No entanto, o humano permaneceu imóvel, seus olhos fixos na garota. Ela levantou a cabeça apenas o suficiente para encontrar seu olhar. Naquele momento fugaz, parecia que o tempo havia parado ao redor deles. Ela tentou sorrir, mas não era um sorriso nascido da felicidade. Era um sorriso tingido de dor, uma fachada criada para ocultar fome, fraqueza e medo. O humano se ajoelhou lentamente ao lado da jaula, desconsiderando a sujeira e os olhares zombeteiros que o cercavam. Ele fitou os olhos dela com intenção, como se estivesse buscando algo profundo dentro deles. A garota se inclinou e sussurrou sua voz mal audível, uma palavra fragmentada, um sopro delicado.
Por um breve momento, a expressão do homem se endureceu. Um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. Então, com um tom suave, ele perguntou: quanto? O mercado explodiu em risadas, o som ecoando ao redor deles. O comerciante balançou a cabeça em descrença. Você deve estar louco, humano. Você realmente está decidido por esta? Ela não vale nada. Você poderia muito bem jogar seu dinheiro no fogo. Seria uma escolha mais sábia. No entanto, a voz do humano permaneceu firme e inabalável. Quanto? O comerciante, percebendo uma oportunidade de lucrar, mesmo que um pouco com a garota aparentemente sem valor, fez uma oferta desdenhosa. Era baixa, beirando o insulto. No entanto, para o comerciante, até mesmo uma única moeda para ela era um pequeno triunfo. Ele antecipou que o humano reconsideraria sua decisão. Ele esperava uma risada seguida do homem se afastando. Em vez disso, o humano enfiou a mão no bolso e colocou as moedas silenciosamente sobre a mesa. O gesto foi simples, mas o silêncio que envolveu o momento era denso e palpável. A jaula se abriu e a garota tentou se levantar, mas suas pernas a traíram. Ela tropeçou para frente, vacilando à beira de uma queda. Justo quando ela estava prestes a atingir o chão, um humano estendeu a mão e a pegou suavemente. A multidão reagiu com uma mistura de murmúrios. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em desaprovação, enquanto uma voz sussurrou suavemente ao fundo: por que gastar dinheiro em algo que já está desaparecendo? Questionou uma voz. Outra acrescentou: os humanos são seres peculiares. Eles sempre parecem se inclinar para a confusão. O homem permaneceu em silêncio, absorvendo suas palavras. Em vez disso, ele levantou a garota em seus braços com facilidade, como se ela fosse sem peso. A cabeça dela repousava suavemente contra seu ombro. Um gesto frágil de confiança. Por um breve momento, seu sorriso reapareceu, não para mascarar sua dor, mas porque, após o que parecia uma eternidade, alguém a havia tocado com bondade em vez de crueldade. Enquanto ele navegava pela multidão agitada, ele a segurava com cuidado. Não segurava com cuidado, deixando abalar pelas escadas ou pelas risadas que o cercavam. Seus passos eram firmes e seu rosto permanecia calmo. Mas dentro dele uma tempestade de pensamentos se agitou. Por que ele havia parado por ela? Ele não conseguia articular bem a razão. Talvez fosse a profundidade de seus olhos, ou talvez fosse a força silenciosa que irradiava de sua forma aparentemente frágil. Talvez fosse simplesmente o peso de sua solidão que a pressionava, esquecida e negligenciada pelo mundo ao seu redor. À medida que se aproximava da borda do movimentado mercado, ele a deitou suavemente em uma modesta cama de campanha, situada dentro de um pequeno abrigo que havia alugado para a noite. Ele lhe ofereceu água delicadamente gota a gota, garantindo que ela não se engasgasse. Com cuidado, ele colocou um cobertor sobre seu corpo frágil. Sentando-se quieto ao lado de sua cama, ele permaneceu perto, tratando-a com a dignidade que ela merecia, nunca fazendo com que ela se sentisse como uma ideia secundária. Embora sua respiração ainda estivesse fraca desta vez, seus olhos permaneceram abertos um pouco mais, um lampejo de resiliência brilhando através deles. Ela o observou, sua voz mal acima de um sussurro. Suas palavras eram fragmentadas, faladas em uma língua que poucos compreenderiam.
No entanto, para sua surpresa, os olhos do humano se arregalaram ligeiramente, como se ele entendesse o significado por trás de sua fala. Do lado de fora, os sons agitados do mercado começaram a desaparecer, mas dentro dos limites daquele pequeno abrigo, algo extraordinário estava a começar. Pela primeira vez, a menina esquecida se viu não sozinha, e a galáxia permanecia alegremente alheia à cadeia de eventos que acabara de começar a se desenrolar. O mercado, conhecido por sua memória do incomum, zumbia de intriga, e na manhã seguinte, sussurros sobre o extraordinário já circulavam. Um humano havia comprado uma garota alienígena moribunda, e os rumores pela cidade a rotulavam como loucura. Alguns riram, desconsiderando o ato como um sinal de fraqueza. Em um mundo onde os escravos eram trocados como gado, qualquer indício de bondade era frequentemente visto como uma tolice. No entanto, o humano não prestou atenção às conversas. Ele se acomodou ao lado do pequeno berço, onde a menina estava descansando. Sua respiração havia suavizado, não era mais tão aguda como antes. Durante a noite, ele a alimentou cuidadosamente com caldo, colher por colher. Enquanto ele limpava suavemente o suor da testa dela, pôde ver que ela ainda estava fraca. Mas havia um brilho de esperança em seu estado frágil. O corpo dela tremia com o esforço de simplesmente levantar a mão, mas seus olhos permaneciam abertos por um período mais longo desta vez. Quando ela acordou mais uma vez, seus lábios começaram a se mover lentamente. Ela sussurrou um som, uma palavra fragmentada em sua língua nativa. O humano se inclinou mais perto, seu olhar se intensificando como ele realmente compreendesse o peso do momento. Em um tom suave, ele respondeu em sua língua, e pela primeira vez, ela sentiu seus olhos se widenem em espanto. Ninguém mais poderia ter compreendido suas palavras. A língua de seu povo era uma raridade, quase perdida no tempo. Sua espécie havia sido caçada, vendida e espalhada pelas estrelas. No entanto, este humano falava sua língua como se carregasse aquelas palavras em seu coração há anos. A garganta da garota estava seca, mas ela encontrou a força para sussurrar. O quê? Por que você está me ajudando? Ela perguntou, com a confusão evidente em sua voz. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele ajustou suavemente o cobertor em volta de seus ombros, garantindo que ela estivesse aquecida. E é confortável. Ele então trouxe outra colherada de caldo para os lábios dela. Quando ela se virou recusando-se a comer, ele permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, sem pressioná-la a comer nem abandoná-la em seu momento de necessidade. Seu silêncio falava volumes, ressoando mais profundamente do que qualquer palavra poderia transmitir. Do lado de fora do abrigo, os comerciantes se envolviam em conversas animadas, suas vozes se misturando no ar. Aquele homem realmente perdeu a cabeça, comentou um deles, balançando a cabeça em descrença. Gastar moedas em um escravo moribundo? Outro riu, o som tingido de zombaria. Ele anseia por ser o herói, mas logo a realidade o atingirá com força. Ela não vai sobreviver à semana, e seus fundos vão desaparecer. No entanto, nem todos estão divertidos com sua bravata. Das sombras, um par de olhos vigilantes examina o abrigo, enquanto figuras encapuzadas trocam sussurros entre si. Você ouviu a notícia? O humano adquiriu um deles. Sim, a outra respondeu. Ela carrega as marcas,
mesmo que a doença as esconda por enquanto. Se ela sobreviver, se tornará uma força formidável. No fundo, o humano sentiu o peso daqueles olhos invisíveis, mesmo que permanecessem ocultos da vista. Ele havia viajado para inúmeros lugares e testemunhado diversas batalhas e estava bem ciente de quando o perigo se aproximava. No entanto, ele também reconhecia que a garota era frágil demais para se mover, vulnerável demais para se proteger. Então, ele escolheu ficar. À medida que a noite caía, ele acendeu uma pequena lanterna, lançando um brilho quente na escuridão. A garota se mexeu. Sua voz mal era um sussurro mais firme. Eles me deixaram morrer. O humano se inclinou mais perto. Sua voz suave e constante. Eu sei. A mão dela tremia enquanto ela se estendia em direção a ele, não em desespero, mas para confirmar que ele estava realmente ali. Por tanto tempo, ela havia sido tratada como lixo, de modo que o calor da mão dele sobre a dela parecia quase surreal. O sorriso dela voltou frágil e tênue, mas desta vez era diferente. Já não era o sorriso vazio que ela usava para mascarar sua dor enquanto estava presa em sua jaula. Era uma pequena afirmação, mas ressoava com uma verdade inegável. O humano falou em um tom suave, enfatizando uma crença profunda. Ninguém deveria ser deixado sozinho, embora as palavras não fossem grandiosas nem barulhentas. Elas continham uma profundidade de significado que superava qualquer coisa que ela tivesse encontrado em anos. Enquanto ela voltava a um sono inquieto, o humano permaneceu imóvel, sua mente sobrecarregada pela gravidade de sua decisão. Ele entendia que essa escolha era monumental. Ao libertá-la daquela jaula, ele havia entrado em um reino muito maior do que ele mesmo. Ele podia sentir isso no ar, no silêncio que os envolvia. As respirações dela se misturavam com as cicatrizes sutis em sua pele, cada uma sussurrando histórias de uma história antiga. Na manhã seguinte, um batido ecoou na porta. O humano abriu lentamente, revelando 2 mercadores do lado de fora. Eles usavam sorrisos largos, mas seus olhos brilhavam com uma afiada inquietude. Ouvimos que você adquiriu o doente, disse um deles, tentando soar amigável. Talvez você queira trocá-la de volta? Podemos lhe oferecer outra forte e saudável. A voz do humano permaneceu firme e inabalável. Não, ele respondeu enquanto os mercadores trocavam risadas nervosas. Você vai se arrepender disso, humano, a voz advertiu, um toque de pressentimento, tingindo o seu tom. Aquela está amaldiçoada. É melhor deixá-la ir agora antes que problemas encontrem o caminho até você. Mas o humano, sem se deixar abalar, fechou a porta sem pronunciar mais uma palavra. Sua mão permaneceu na maçaneta por um momento, a mais seus olhos se estreitando em contemplação. Ele entendeu que eles eram mais do que apenas mercadores. Estavam o sondando, avaliando suas reações. Voltando sua atenção para a garota, ele percebeu que ela estava acordada, seus olhos arregalados, cheios de medo. Ela havia ouvido tudo. Ele se aproximou dela lentamente e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não tenha medo, ele disse suavemente. Ela sussurrou em resposta, sua voz tremendo. Você não sabe o que eu sou. A humana observou atentamente. Talvez eu saiba, ele respondeu. A respiração dela falhou e seus olhos se arregalaram em descrença. Como esse estranho de outro mundo poderia saber seu segredo? No entanto, era calma em sua voz.
e a maneira como ele permaneceu impassível, enquanto ela dava um passo para trás, que a lembraram de algo que ela havia esquecido há muito tempo. Confiança. Do lado de fora, os sussurros se tornaram mais sinistros e as sombras começaram a se convergir. A decisão que ele havia tomado no mercado havia se transformado. Não era mais apenas um ato de bondade. Era uma questão de sobrevivência. Em breve, tanto ele quanto a garota esquecida enfrentariam desafios que nenhum dos dois poderia prever. A garota estava deitada no chão. Sua respiração era superficial e irregular. Sua pele estava fria ao toque, e suas mãos tremiam toda vez que ela tentava se mover. O humano sentou-se perto dela, firme e sem se distrair com o barulho agitado do mercado lá fora. Na quietude do quarto, o único som que penetrava o silêncio era sua respiração fraca e esforçada. Ele havia enfrentado incontáveis desafios antes. Tempestades, batalhas ferozes e homens muito mais fortes do que ele. Mas esta situação era diferente de qualquer outra. Aqui ele não podia contar com os punhos ou armas para fazer a diferença. Tudo o que ele podia fazer era sentar, esperar e segurar a esperança. Com delicadeza, ele limpou a testa dela com um pano úmido e ofereceu água gota a gota. Quando a força dela vacilou e ela não conseguiu mais segurar o copo, ele levantou-o até os lábios dela, determinado a ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. Toda vez que ela abria os olhos, ele ainda estava lá, inabalável. Os mercadores o haviam ridicularizado, e os compradores riram de sua lealdade, mas ele permaneceu firme ao seu lado. Ele era o único em toda a galáxia que a via não como um fardo, mas como alguém realmente digno de ser salva. Ao longo da noite, a febre dela oscilava subindo e descendo como a maré. Ocasionalmente ela gritava em seus sonhos, sua voz tremendo com palavras que ninguém mais conseguia compreender. No entanto, o humano se inclinou mais, perto, seus lábios se movendo enquanto ele respondia naquela mesma língua antiga, há muito perdida no tempo. A voz dele era firme, como se ele sempre tivesse conhecido aquelas palavras de cor. De repente, os olhos dela se arregalaram de medo. Ela agarrou o braço dele, com uma força surpreendente, e sussurrou urgentemente: "Eles virão me buscar." Os humanos permaneceram firmes, inabaláveis diante da mudança iminente. Sua voz calma retornou firme e inabalável. "Então eles me enfrentarão primeiro." Ela o encarou com descrença, sua mente correndo para compreender suas palavras. A promessa dele era simples, proferida em um tom suave, mas carregava um peso muito maior do que qualquer grito poderia transmitir. Para alguém que havia sido abandonado, vendido e esquecido, essa declaração ressoou profundamente. Aquelas palavras ressoaram profundamente dentro dela. A garota tentou sorrir mais uma vez. Uma expressão frágil, mas genuína. "Você nem me conhece," ela sussurrou. "Eu não preciso," respondeu o humano. "Você não está mais sozinha." Enquanto a mão dele envolvia a dela, ela sentiu um tremor de calor e, pela primeira vez em muitos anos, seu coração se agitou com um lampejo de esperança. Do lado de fora, a cidade zumbia de inquietação. Notícias haviam circulado de que o humano havia conseguido manter o Seislav vivo durante toda a noite. Para muitos era apenas uma história risível. Mas para alguns poucos selecionados, era um prenúncio de perigo. Sombras espreitavam nos cantos e vozes sussurradas
Falavam sobre marcas em sua pele, sobre marcas, linhagens esquecidas e sobre segredos ocultos nas vidas que se apagavam de sua espécie. Uma das sombras pressionou-se contra a fina parede do abrigo, esforçando-se para ouvir. Seus olhos brilhavam suavemente na escuridão. Ele se virou para seu companheiro e sussurrou: "Ela não deve sobreviver." Por dentro, a garota se mexeu mais uma vez. Ela tentou se sentar, mas seu corpo a traiu. Justo antes de cair, o humano a pegou, segurando-a gentilmente até que ela encontrasse sua calma, enquanto sua respiração se misturava com o calor do peito dele. Ela sussurrou: "Por que você ainda está aqui? Você poderia me vender de volta, ou simplesmente ir embora." Ela disse, sua voz firme, apesar da turbulência dentro dela. O humano balançou a cabeça firmemente. Se eu for embora, você morre. Esse não é um destino que eu posso aceitar." Os lábios dela tremiam com suas palavras, uma mistura de surpresa e esperança. Ela nunca havia encontrado um sentimento assim antes. Seu povo havia sido decepcionado por promessas vazias e ainda assim ali estava ele, oferecendo algo diferente. Sua vida sempre havia sido quantificada em moedas, cada uma delas um lembrete de suas lutas. No entanto, esse estranho falou com ela como se sua existência tivesse um verdadeiro significado. Apesar de sua fragilidade, ela sentiu uma centelha de força dentro de si. Uma nova razão para continuar lutando por cada respiração. O humano permaneceu acordado durante a noite, mais uma vez, um guardião. Silencioso na escuridão. Seus olhos raramente se fechavam por muito tempo. Cada som do lado de fora o fazia voltar a atenção. O rangido da madeira ou o arrastar de passos serviam como lembretes constantes de que o perigo espreitava nas proximidades. No entanto, apesar da tensão, ele permaneceu ao lado dela, resoluto em sua determinação de não deixar que o medo o afastasse. Ao amanhecer, a febre da menina finalmente cedeu. Embora sua pele permanecesse pálida, sua respiração havia se estabilizado, trazendo uma sensação de alívio. Quando seus olhos se abriram lentamente, eles tinham uma nova clareza. Ela voltou seu olhar para o humano que havia permanecido ao seu lado, sua mão repousando suavemente perto da dela. Apesar do cansaço estampado em seu rosto, seus olhos irradiavam uma calma certeza. "Você me observou a noite toda," ela sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro. "Sim," ele respondeu, seu tom firme e descomplicado. "Mas por quê?" A humana se recostou levemente, a curiosidade brilhando em seus olhos. "Porque ninguém mais faria," ele respondeu, seu olhar firme. O peito dela se apertou com suas palavras, e antes que pudesse conter uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela desviou o olhar, sentindo uma onda de vergonha tomar conta dela por sua vulnerabilidade. No entanto, o humano não riu, nem a ridicularizou. Em vez disso, ele lhe ofereceu um pequeno pedaço de pão, macio e fácil para suas mãos frágeis segurarem. "Coma", ele disse suavemente. "Apenas uma mordida é suficiente por agora." Ela obedeceu lentamente, saboreando cada pedaço, enquanto mastigava pensativamente. Embora fosse apenas pão, parecia a refeição mais requintada que ela já havia experimentado, não por causa de sua simplicidade, mas porque foi oferecida com genuíno cuidado em vez de compulsão. Comia. Sua mente começou a divagar, pensamentos girando ao seu redor como folhas ao vento.
Quem era aquele homem? Porque ele falava sua língua, uma língua que há muito havia sido esquecida pela maioria. O que o atraíra para ela quando inúmeras figuras mais fortes preenchiam o mercado ao seu redor. Ela ansiava por fazer essas perguntas, mas sua voz atraiu, deixando-a em silêncio diante de sua curiosidade. O humano, como se estivesse sintonizado com sua pergunta. Não dita, respondeu. Você não é esquecida não enquanto eu estiver aqui. Suas palavras pairavam no ar, pesadas e resolutas. No entanto, além das paredes, o som de passos ecoava de forma ominosa. Figuras sombrias deslizavam pelas ruas estreitas. Sua presença. Um lembrete claro do perigo que espreitava logo ali fora. Seus olhos estavam fixos no abrigo, onde a garota humana e a garota alienígena residiam. Os mercadores haviam emitido seus avisos e os sussurros haviam se intensificado, insinuando que em breve suas escolhas seriam colocadas à prova. Dentro, a garota havia adormecido novamente, sua cabeça repousando suavemente no travesseiro. Enquanto isso, o humano sentava-se quieto ao lado de sua cama, preparado e pronto para o que quer que estivesse por vir. Seus olhos estavam calmos, mas vigilantes, uma intensidade silenciosa escondida sob a superfície. Ele não podia prever quando a tempestade finalmente liberaria sua fúria, mas uma coisa era certa: quando isso acontecesse, ele permaneceria ao lado dela inabalável. A garota estava deitada, dormindo, seu peito subindo e descendo, em um ritmo constante, um contraste pacífico. Com um contraste pacífico com o caos que se formava do lado de fora. A febre finalmente havia diminuído, mas seu corpo continuava frágil e fraco. O humano permanecia próximo, silencioso e atento. Ao longo de sua vida, ele havia protegido muitas coisas, cargas, segredos, até soldados, mas nunca havia sido encarregado de guardar algo tão delicado quanto esta garota. À medida que as horas passavam, a cidade lá fora explodiu em uma cacofonia mais uma vez. Os mercadores anunciavam suas mercadorias, rodas tilintavam sobre os paralelepípedos e botas ecoavam contra a pedra dura. No entanto, dentro dos limites do pequeno abrigo, uma profunda tranquilidade reinava. Foi nesse silêncio sereno que o humano encontrou espaço para refletir e organizar seus pensamentos. Sua escolha de salvá-la havia surgido de forma inesperada. No entanto, bem dentro dele, ele sentia que não era uma mera coincidência. Naquela tarde, enquanto a garota lentamente abria os olhos, eles brilhavam com uma nova clareza. Ela piscou, absorvendo a visão do homem que permanecia ao seu lado, ainda sentado, ainda vigiando-a. Você ficou, ela sussurrou, sua voz áspera e frágil. Eu disse que ficaria, ele respondeu. Seu tom firme e inabalável não, deixando espaço para dúvidas. Ela se mexeu ligeiramente sob o cobertor, sua mão delicada roçando seu braço, como se quisesse proteger algo escondido. Deixando-se proteger, algo escondido por baixo. O homem avistou o movimento, seus olhos estreitando em resposta, mas ele permaneceu em silêncio. Em vez de falar, ele serviu um copo de água e gentilmente o levou aos lábios dela. Ela bebeu com cautela, cada gole sendo uma luta dolorosa. Mas
Uma luta dolorosa. Ato essencial de sobrevivência. Assim que a xícara ficou vazia, ela se recostou, a exaustão a dominando. Seus olhos estavam fixos no teto, como se estivesse perdida em uma memória distante. De repente ela começou a falar em sua língua nativa, suas palavras fluindo como um riacho suave, preenchendo o ambiente com um ritmo encantador. A voz dela suave, mas insistente, carregava o peso de um sonho que ela lutava para compreender. O homem ficou parado, seu corpo congelado no lugar. Seus olhos se estreitaram com a realização. Ele entendeu. Embora não falasse a língua dela há anos, era uma parte dele que ele nunca poderia esquecer. Ela sussurrou suavemente, e naquele momento as estrelas se acenderam no céu. Eu observei enquanto elas caíam, seu brilho, se apagando enquanto um rio de sangue arrastava nossos nomes para o esquecimento. A respiração dela acelerou e seu corpo tremia. Ela estava presa em um espaço liminal, suspensa entre o sono e a memória. O humano se inclinou mais perto, falando suavemente, na mesma língua. Você está segura agora. As estrelas estão distantes muito acima. E nenhum rio pode te alcançar aqui. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Uma mistura de choque e descrença a dominando. Ela o encarou, assombrada por ele ter realmente entendido. Você fala isso? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Sim, ele respondeu, seu tom calmo e direto. Os lábios dela tremiam enquanto ela continuava. Ninguém se lembra, nem mesmo o meu próprio povo. Eles nos venderam, nos despedaçaram e nos espalharam ao vento. E você? A voz dela tremia, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Ela o observou, como se estivesse testemunhando algo além da compreensão. Como você conhece minhas palavras? O humano hesitou, sua resposta pairando no ar. Seus olhos carregavam o peso de sombras antigas, ecos de batalhas travadas e promessas quebradas. Porque eu ouvi quando os outros se afastaram, ele finalmente admitiu. Ela ficou em silêncio, seu olhar se perdendo. Enquanto se movia sobre o cobertor, seu fim de semana escorregou, revelando marcas tênues gravadas em sua pele. Eles brilhavam suavemente, reminiscentes de cicatrizes, mas símbolos mais antigos que se curvavam como estrelas, formando um padrão misterioso. O antigo emblema de seu povo havia sido há muito apagado dos anais da história. A respiração do humano se tornava superficial à medida que as memórias voltavam à tona. Ele já havia encontrado aqueles símbolos antes, gravados em paredes devastadas pela guerra e estampados em bandeiras reduzidas a meras cinzas. Eram um emblema de uma linhagem real que se acreditava extinta. A garota encontrou seu olhar e instintivamente puxou o cobertor sobre si mais uma vez. Um tremor de medo tingia sua voz enquanto ela implorava: por favor, não conte a ninguém. Se eles descobrirem, eles virão. O humano respondeu suavemente: eles já virão. Mas não por causa de quem você é. É porque você está viva. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles temem o que possui vida. O coração dela disparava em seu peito. Ela virou o rosto, permitindo que uma lágrima escapasse e traçasse um caminho pela sua bochecha. Ela havia sido vendida como se não valesse nada, tratada como um mero lixo. No entanto, dentro de suas veias fluía o pesado legado de um império caído.
Agora um estranho humano falava sua língua e se sentava ao lado de sua cama como se sua vida fosse algo precioso a ser protegido. Do lado de fora, sombras se moviam mais uma vez e uma figura se inclinou para sussurrar para outra. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ela é a última. O sangue é real e as marcas testemunham isso. Precisamos agir rapidamente antes que ela se recupere completamente. A garota sussurrou urgentemente. Por que você assume esse risco? Eles também vão te matar. A expressão do humano permaneceu calma e inabalável. Então eles vão tentar. Sua respiração ficou presa na garganta. Ninguém nunca tinha falado com ela assim antes. Nem seu próprio povo, nem os comerciantes, nem uma única alma. Ela sentiu uma onda de vulnerabilidade a invadir. Mas bem no fundo de seu peito, algo começou a se agitar. Era um lampejo de força que ela há muito acreditava ter perdido. Naquela noite, seus sonhos retornaram com uma nova clareza. Ela imaginou chamas lambendo o céu, torres destruídas permanecendo como testemunhas silenciosas do desespero. Seu povo estava acorrentado, sendo puxado à força em direção a navios que se erguiam de forma ameaçadora no horizonte. Em meio ao caos, ela vislumbrou o rosto de sua mãe, lentamente se dissolvendo nas sombras. Em seu sono, ela gritou, sua voz subindo em sua língua nativa mais uma vez. O homem suavemente repousou a mão em seu ombro, inclinando-se para sussurrar. Ano passado. Não pode te tocar aqui. No entanto, assim que essas palavras saíram de seus lábios, ele sentiu uma pontada de dúvida. No fundo, ele sabia a verdade. O passado já havia encontrado seu caminho até ela. E agora estava estendendo seu alcance em direção a ele também. Quando a aurora chegou, os olhos da garota se abriram, brilhando com uma nova clareza. Ela se virou para o humano ao seu lado e perguntou suavemente. Se eles vierem por mim, você ainda ficará? Ele manteve o olhar dela, sua voz firme e resoluta. Sim, ele respondeu. Eu ficarei até o fim. As lágrimas dela voltaram, mas desta vez ela não as conteve. Ela permitiu que eles fluíssem livremente. Ela permitiu que eles fluíssem livremente. Primeira vez, desde que seu mundo havia sido destruído, ela se sentiu menos como uma prisioneira, e mais como seu verdadeiro eu, naquela pequena sala ao lado daquela cama sem adornos. Algo antigo se agitou. Dentro dela, não apenas sua memória persistia, mas também o destino entrelaçado em seu próprio sangue. O humano não tinha ideia de quão longe essa escolha o levaria, mas sentia-se preparado. Do lado de fora, os caçadores se aproximavam. Sua presença era palpável. A cidade, ao que parecia, nunca realmente dormia. Mesmo nas profundezas da noite, os becos murmuravam suavemente, enquanto os mercados zumbiam, com trocas sussurradas, e as sombras dançavam com intenção. Em algum lugar na escuridão, vozes já pronunciavam o nome do humano. Não com reverência, mas com um sentimento de pressentimento. Dizem que ele comprou a escrava moribunda, uma voz sussurrou na movimentada taverna. Mas também dizem que ela sobreviveu à noite, respondeu outra voz. Seu tom pesado de presságio. Ela é mais do que apenas uma escrava. Ela carrega o sangue que deveria ter perecido com ela. Pessoas, se ela sobreviver, outros poderão relembrar o passado. E, com essas memórias,
O equilíbrio de poder pode mudar. E assim, os caçadores chegaram. Eles não eram guardas ou soldados oficiais. Eram homens que prosperavam nas sombras da autoridade. O trabalho deles era eliminar problemas silenciosamente antes que tivessem a chance de se agravar. A frágil e esquecida garota de repente se tornou uma preocupação urgente. Dentro dos limites do pequeno abrigo, ela tentava encontrar consolo. Embora sua febre tivesse diminuído e sua voz estivesse mais distinta, seus olhos traíam um medo profundo. Ela entendia que os sussurros que chegavam do lado de fora estavam longe de ser meros ecos. Eles carregavam um peso de verdade. Sua espécie sempre havia sido perseguida. Há muito tempo, ela havia compreendido que a segurança era uma ilusão passageira. O humano estava ao seu lado como sempre, exalando uma presença calma que estabilizava seu coração acelerado. Ele também havia notado as sombras, os passos que permaneciam pouco tempo demais, um lembrete do perigo que espreitava nas proximidades. Os rostos familiares que passavam pelo abrigo mais de uma vez chamaram sua atenção. Embora ele permanecesse em silêncio, sua mão ficou próxima à faca em seu cinto. Um lembrete constante da tensão no ar. À medida que a noite se aprofundava e a lanterna piscava fraca, a garota se inclinou e sussurrou: "Eles estão vindo. Eu posso sentir isso." Ela disse, sua voz tremendo. O humano assentiu, lentamente entendendo o peso de suas palavras. "Eu sei," ele respondeu suavemente. "Você deveria ir. Se eles me encontrarem aqui, eles também vão te matar." Mas o humano se inclinou mais perto, sua voz firme e resoluta. "Escute-me," ele insistiu. "Eu não vou te deixar. Se eles vierem, eles vão me confrontar primeiro." O seu fôlego tremia enquanto seu coração ansiava por acreditar nele. No entanto, sua mente gritava que era impossível. Ele era apenas um homem, um mero estranho. Como ele poderia se opor aos caçadores? Enquanto ela olhava em seus olhos, não encontrou um traço de medo, mas sim uma profunda sensação de calma e confiança. Enquanto isso, do lado de fora, sombras começaram a se convergir. 3 homens envoltos. Em silêncio, o líder levantou a mão sinalizando para os outros se aproximarem da porta. Dentro, a garota segurava coberta com força sua voz. Mal era um sussurro, enquanto repetia suas palavras em sua língua nativa. Não de novo, não de novo. Memórias de gaiolas, correntes e chamas ardentes acenderam um fogo dentro de seu peito. Ela fechou os olhos, preparando-se para o som ominoso de botas quebrando a porta. Mas o homem permaneceu parado. Seus passos eram lentos e deliberados enquanto se aproximava da porta. Ele colocou a mão na maçaneta, pausando por um momento. Não havia pressa em seus movimentos nem respirações pesadas escapando de seus lábios. Ele simplesmente esperou, como se estivesse desafiando-os a fazer seu movimento. A primeira batida ecoou pelo silêncio, suave mas penetrante. "Abra a porta", uma voz ordenou. O humano permaneceu em silêncio, recusando-se a responder. A batida veio novamente, desta vez mais alta, mais insistente. "Sabemos o que você tem, humano. Entregue-a e você sairá ileso. Segure-a. E esta noite será a sua última."
Lágrimas se formaram nos olhos da garota enquanto ela balançava a cabeça em desespero. Por favor, não lute contra eles. Apenas vá, ela implorou. Mas o humano virou a cabeça levemente, oferecendo a ela um sorriso reconfortante. Lembre-se, eu te disse que você não está sozinha. Ele abriu a porta, revelando 3 caçadores parados logo do lado de fora. Suas lâminas brilhavam suavemente à luz da lanterna. O líder do grupo tinha um sorriso desdenhoso no rosto. Afaste-se, humano. Esta não é a sua luta. Embora a voz do humano fosse baixa, ela ressoava com uma força inegável. Agora é. Os caçadores explodiram em risadas, zombando da ideia de um homem se opor a 3. Não seja tolo, eles zombaram. Mas subestimaram a humanidade inconscientes da feroz teimosia que reside em corações relutantes em ceder. De repente, o primeiro caçador avançou rápido e preciso. Mas o humano foi mais rápido. Em um movimento ágil, sua faca brilhou enquanto cortava o ar, atingindo o pulso do caçador e torcendo até que a lâmina caísse no chão. Com um poderoso chute, ele fez o homem cambalear para trás ofegante. Os outros 2 avançaram contra ele em uníssono. Mas o humano estava preparado para o ataque deles. Ele se agachou a tempo de desviar do golpe de um dos atacantes, cravando seu cotovelo com força nas costelas do homem. O som do estalo reverberou pela rua e o segundo caçador soltou um grito, colapsando de joelhos em dor. O líder, uma figura feroz, rosnou em resposta e desembainhou uma lâmina curva pronto para atacar. Seus olhos ardiam de fúria enquanto ele avançava seu golpe, direcionado diretamente ao peito do humano. No entanto, no último momento possível, o humano desviou, agarrou o braço do homem e o arremessou contra a parede. A lâmina bateu contra a pedra, ecoando a intensidade do momento. O humano pressionou sua faca firmemente contra a garganta do caçador, sua voz inabalável. Saia! O caçador ficou paralisado no lugar. Seus companheiros, espancados e enfurecidos, lutavam para se levantar. No entanto, a intensidade nos olhos do humano os mantinha em um aperto paralisante. Não havia medo, apenas uma promessa arrepiante de morte. Lentamente, eles recuaram para as sombras, arrastando seus camaradas feridos junto com eles. O líder deles sibilou. Este não é o fim humano. Você não pode se opor a todos nós. Em resposta, o humano fechou a porta com uma calma resoluta. Seu peito subia e descia com respirações profundas e constantes. Mas seus olhos permaneciam aguçados e alertas. Atrás dele, a garota observava, tremendo. Ela já tinha visto homens se envolverem em batalhas antes, mas nunca assim. Nunca com tanto controle, tanto silêncio e tanta certeza inabalável. Seu coração disparava, não por medo desta vez, mas por algo mais profundo, algo semelhante à confiança. Você lutou por mim. Ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. O humano se acomodou ao lado de sua cama mais uma vez, como se o caos do passado nunca tivesse ocorrido. Eu te disse, você não está sozinha. Eu a tranquilizei, enquanto suas lágrimas fluíam livremente. Ela estendeu a mão segurando a dele com um aperto frágil. Então, talvez eu possa viver, ela sussurrou.
Pela primeira vez desde que estava presa em sua jaula, suas palavras estavam impregnadas de esperança. No entanto, além de sua conexão frágil, as sombras mais profundas da cidade se erguiam de forma ominosa. Mais olhos estavam observando. Os caçadores haviam hesitado, mas outros logo chegariam. Mais fortes, mais impiedosos. O humano sentiu que a tempestade estava apenas começando. Naquela noite, depois que os caçadores partiram, um pesado silêncio envolveu o pequeno abrigo. A garota estava deitada, completamente acordada, incapaz de encontrar consolo no sono. Cada som fazia seu coração disparar. O rangido da madeira, o sussurro do vento e os gritos distantes dos festeiros no mercado. No entanto, em meio ao caos, a figura ao seu lado permanecia, calma e imóvel. Uma presença constante na noite. Ela o observava pelo canto do olho, seu coração pesado com emoções conflitantes. Ele havia lutado valentemente por ela, arriscando sua vida sem hesitar por um momento. No entanto, essa mesma escolha pairava em sua mente, como uma sombra. Se ele soubesse a verdade sobre ela, entenderia que o perigo que enfrentava era muito mais assustador do que apenas 3 assassinos contratados. Finalmente, ela sussurrou: "Você não deveria ter feito isso." O humano se virou para ela, sua expressão inexpressiva. "Feito o quê?" ele perguntou. "Lutei contra eles." Ela respondeu, sua voz tremendo de medo. "Eles enviarão os mais fortes." "Eles não vão até me pegarem," ele respondeu com uma determinação silenciosa. "Então eu lutarei." Mais forte. A respiração dela tremia enquanto ela virava o rosto. Uma mistura de emoções girando dentro dela. "Você não entende," ela disse. Sua voz mal acima de um sussurro. "Não se trata apenas do meu status." Uma escrava. "É sobre quem eu realmente sou." O humano se inclinou mais perto, seus olhos penetrantes com intensidade. Então ela falou, fechando os olhos enquanto lágrimas começavam a escorrer por sua hair. Bochechas. Por tanto tempo, ela havia escondido a verdade. No entanto, depois de tudo que ele havia sacrificado, depois do sangue que ele havia derramado para garantir sua sobrevivência, como ela poderia continuar a escondê-la dele? Com delicadeza, ela puxou o cobertor para trás, revelando seus braços frágeis que tremiam levemente. O suave brilho da lanterna iluminava seu ombro pálido, onde as marcas tênues e brilhantes gravadas em sua pele contavam uma história que ela havia tentado desesperadamente esconder. Os símbolos pulsavam suavemente, quase como se estivessem vivos, atraindo o olhar do humano. Sua respiração desacelerou, uma sensação de familiaridade o invadiu. Ele já havia encontrado essas marcas antes, mas não na pele de seres vivos. Em vez disso, eles adornaram as ruínas deixadas na esteira das batalhas, gravadas nas séis, paredes quebradas de antigos templos. Ele sussurrou para si mesmo, o peso da memória pesado no ar, o emblema das casas caídas. A voz dela tremia, não apenas caída, mas completamente destruída. Meu povo, fomos caçados e traídos, nossos lares reduzidos a cinzas, nossos nomes apagados da existência. Apenas o sangue poderia carregar o brasão e eu sou seu último portador.
As palavras dela reverberaram pelo ar, carregando mais do que apenas uma confissão. Elas revelaram uma verdade há muito enterrada sob camadas de cinzas e silêncio. O homem se inclinou para trás, lentamente, seus olhos refletindo. Não choque, mas um profundo reconhecimento. Acreditei que as linhagens tinham desaparecido, ele murmurou. Eles queriam que você acreditasse nisso, ela disse amargamente. Aqueles que estão no poder garantiram isso. Eles nos apagaram, determinados a que ninguém se levantasse novamente. O peito dela se elevava a cada respiração aguda. Se eles descobrirem que eu ainda estou vivo, eles completarão o que começaram. O humano fez uma pausa, por um momento envolto em silêncio. Então, com uma calma que parecia inabalável, ele falou: "É por isso que eles vieram por você." Ela acenou com a cabeça, seu corpo tremendo de medo e incerteza. "Eu não valho apenas ser salva," ela respondeu, sua voz mal acima de um sussurro. "Meu sangue é uma maldição. Ele trará a morte a qualquer um que se atreva a ficar perto de mim." Mas o olhar da humana se tornou resoluto. Seu sangue não é uma maldição. É uma verdade, e a verdade nunca deve ser escondida. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, sem contenção. Ela havia se preparado para a rejeição, medo e nojo. No entanto, naquele momento, suas palavras lhe ofereceram algo completamente diferente. Algo que ela quase havia esquecido que existia. Dignidade, ela sussurrou. Sua voz mal audível. "Você não entende o que isso realmente significa. Se você escolher me proteger, estará se colocando contra aqueles que governam as estrelas." O humano se inclinou mais perto, seu olhar firme. "Então que venham elas." Ele respondeu, sua voz calma e resoluta. Ela ofegou suavemente, seus olhos fixos nos dele. Uma mistura de surpresa e admiração se agitando dentro dela. Seus olhos não ardiam com loucura, mas com uma ardiam com loucura. Determinação inabalável. Pela primeira vez, ela se viu ponderando sobre a natureza da humanidade. Que tipo de seres eram esses humanos, que um deles podia falar com tanta convicção? Fora da cidade, um alvoroço começou novamente. As palavras se espalharam como fogo, acendendo curiosidade e medo ao mesmo tempo. Sussurros circulavam sobre uma garota adornada com marcas brilhantes, insinuando um retorno de uma linhagem de sangue real. Com cada conversa sussurrada, um sentimento de apreensão acompanhava as histórias. Pois se ela realmente existisse, lealdades há muito enterradas poderiam despertar e exércitos poderiam relembrar suas antigas alianças. Uma vez eles serviram. Os caçadores que haviam vacilado sussurraram para seus mestres, revelando um segredo. Ela vive entre os humanos e eles a protegem. Seus mestres responderam com uma indiferença arrepiante. Sem hesitar, ordenaram a destruição tanto da garota quanto de seu guardião, deixando nenhum vestígio para trás. Dentro do abrigo, a garota tremia de medo. Ela olhava para o humano, seus olhos cheios de desespero. Eles virão com soldados, não apenas facas espreitando nas sombras. Você não pode lutar contra todos eles. A voz da humana era suave, mas resoluta. Talvez não, ela respondeu, mas eu me recuso a deixá-los te levar. Seus lábios se abriram e seu coração acelerou. Algo dentro de seu peito se agitou. Onde antes havia medo, uma centelha de coragem começou a se acender. Se um homem pudesse ficar sem medo, talvez ela pudesse descobrir sua própria força também.
naquela noite enquanto ela mergulhava em um sono inquieto. As marcas em sua pele começaram a brilhar com uma luz suave, mas perceptível, dentro das profundezas de sua mente. Memórias foram despertadas, memórias que abrangiam não apenas a dor, mas também a presença reconfortante da mão de sua mãe repousando suavemente sobre ela. Seu ombro a incentivava suavemente. Você é a última luz. Ela acordou com lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurando para si mesma. A última luz. O humano ao seu lado a olhou com uma expressão confusa. O que você diz? Ele perguntou. Ela engoliu em seco, prendendo o olhar no dele. Se eu sou realmente o último, então não posso me esconder para sempre. O fim de semana dela o segurava firmemente em seu abraço. No entanto, se eu tiver que enfrentá-los, você ainda estará ao meu lado? A resposta dele foi direta como sempre. Sim. Naquele instante, a escrava esquecida se transformou de meramente uma sobrevivente em algo muito mais. Ela era algo extraordinário. Ao lado de sua cama estava o único homem disposto a desafiar um império inteiro para garantir sua sobrevivência. No entanto, do lado de fora, os caçadores haviam se reorganizado. Desta vez, não eram apenas 3 figuras sombrias à espreita. Era uma multidão formidável, vestida com armaduras e armada até os dentes. A noite estava carregada com uma pergunta mais profunda do que qualquer outra que tivesse surgido antes. Um único humano poderia realmente desafiar a vontade das estrelas? A cidade se agitou inquieta e viva. Nuvens pesadas pairavam sobre a cidade, lançando uma sombra sobre as ruas que zumbiam com sussurros contidos. Um cheiro ominoso de sangue iminente pairava no ar, engrossando a tensão que envolvia a noite. Os caçadores haviam hesitado, mas seus mestres não permitiriam o fracasso. Desta vez eram soldados que avançavam, não meras sombras. Botas armadas ecoavam contra. A pedra e armas brilhavam de forma ameaçadora à luz. As ordens deles eram claras e inabaláveis. Eliminar a garota, apagar o humano que ousou se colocar em sua defesa dentro do abrigo apertado. A garota se sentou fraca, seu corpo tremendo. As marcas em sua pele brilhavam suavemente. Uma luminescência suave que insinuava sua força oculta. Enquanto recuperava o fôlego, ela sussurrou. Eles estão aqui. O humano se virou para ela, sua expressão inabalável e calma, como se não estivesse afetado pela gravidade do momento. Ele simplesmente ajustou seu cinto, um gesto que parecia quase casual diante do perigo iminente. Ele examinou a lâmina de sua faca, certificando-se de que estava afiada, e então retirou uma pequena barra de ferro de sua mochila. Eram ferramentas humildes, especialmente quando comparadas às formidáveis armas dos soldados. No entanto, suas mãos permaneceram firmes e inabaláveis. A garota, por outro lado, segurou o cobertor com força, uma onda de medo subindo em seu peito. Você não pode enfrentá-los. São apenas muitos demais, disse o humano. Sua voz firme e resoluta. Então eu os farei lembrar, ela respondeu, a determinação acendendo dentro dela. Às vezes, uma única posição é tudo o que é necessário para alterar o curso de tudo. Ela olhou para ele, seu corpo tremendo de incerteza. Por quê? Por que você arriscaria sua vida por mim? Pela primeira vez, os olhos dele se suavizaram. Quando eu te encontrei. Esquecido naquela jaula, vi mais do que apenas um escravo.
Vi uma pessoa que merecia não morrer sozinha. Ninguém mais estaria ao seu lado, então eu estarei. A garganta dela se apertou. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto ela estendia a mão para ele, segurando-a fracamente. Não vou me esconder mais, ela declarou, sua voz firme, apesar do medo que apertava seu coração. De repente, a porta tremeu sob a força de um golpe poderoso. Do lado de fora, soldados gritavam de forma ameaçadora: "Abra a porta, humano! Entregue-a e você viverá." A sorte estava lançada. O humano ficou resolutamente entre a cama e a porta seu corpo, formando uma barreira intransigente, sua voz firme e composta. "Ela fica", declarou ele. De repente, a porta se abriu com uma força violenta. Soldados invadiram o local, armas em punho, seus olhos ardendo com ordens. No entanto, por um breve momento, suas expressões congelaram ao vê-lo parado inabalável em seu caminho. Sem armadura ou escudo, apenas um humano com olhos firmes, o primeiro soldado avançou, sua lâmina brilhando à luz, mas o humano desviou habilidosamente, desferindo um golpe poderoso com uma barra de ferro que atingiu o capacete do soldado. Ele caiu no chão com um estrondo retumbante. Outro soldado avançou, mas o humano estava preparado. Ele agarrou o braço do soldado e o torceu impiedosamente até que o osso se quebrasse. O grito ecoou pela sala, um som arrepiante que fez mais soldados correrem para dentro. A garota ofegou sua mão, instintivamente segurando o peito. Ela desejava gritar e implorar para que ele parasse, mas sua voz atraiu, deixando-a em silêncio. Tudo o que ela podia fazer era assistir enquanto o homem avançava, seus movimentos precisos e deliberados, cada golpe afiado e cada passo firme. Ele lutou não por desespero, mas com a habilidade experiente de um guerreiro que havia enfrentado inúmeras batalhas. No entanto, o peso dos números pressionava sobre ele. Para cada soldado que derrubava, outro ocupava seu lugar. A cada confronto, seu peito se elevava enquanto ele respirava fundo e de forma constante. O suor brilhava em sua testa, um testemunho da luta que ele acabara de enfrentar. Sua faca, agora manchada, contava uma história própria. Uma ferida fresca em seu braço exudava um vermelho intenso, um lembrete de quão perto a lâmina estivera de reivindicá-lo. A voz da garota atravessou o ar, cheia de pânico, enquanto ela gritava: "Você vai morrer." No entanto, em resposta, o humano virou a cabeça, apenas o suficiente para encontrar seu olhar, oferecendo um meio sorriso calmo que parecia desafiar o caos ao seu redor. Ainda não. Mas então, tudo mudou. As marcas em sua pele começaram a brilhar com uma intensidade radiante. O ar ao seu redor cintilava com uma energia sobrenatural. Profundamente dentro dela, seu sangue antigo e real despertou para a vida. Sua voz, antes fraca, se tornou mais forte, pronunciando palavras que ela nem se lembrava de ter aprendido. Símbolos no ar piscavam com um brilho suave. Os soldados hesitaram, a incerteza gravada em seus olhos. O medo os dominou enquanto uma voz, rompendo a tensão, gritou: "Mate-a agora!" Mas então o humano rugiu, sua voz ressoando como um trovão, sobrepondo-se ao clangor de suas lâminas. "Você não tocará nela!" Ele gritou, avançando com uma determinação feroz. Sua faca cortou as tiras da armadura com precisão, enquanto seu bastão despedaçava capacetes.
Ele se moveu com uma força que não vinha apenas do poder físico, mas de uma vontade inabalável. Sua desobediência irradiava por toda a sala, preenchendo o ar com uma tensão elétrica. A garota sentiu uma dor ardente em seu peito. O corpo dela estava fraco demais para lutar, mas seu espírito estava elevado. Por anos ela havia permanecido em silêncio e esquecida. Mas agora, ao testemunhar o humano se mantendo firme, recusando-se a ceder ou a se afastar, ela descobriu sua voz. Ela se levantou lentamente, suas pernas tremendo sob ela. As marcas em sua pele brilhavam como chamas, irradiando um intenso brilho. Com uma determinação inabalável, ela declarou: "Eu não estou quebrada. Eu não estou esquecida. Eu vivo." Os soldados ao redor dela congelaram seu medo, intensificando-se à medida que o emblema em sua pele brilhava ainda mais intensamente. Prova de sua linhagem. O humano fez o último inimigo desabar no chão, seu peito arfando de esforço. Sangue manchava seu braço, um testemunho da batalha que ele havia travado. No entanto, apesar do caos ao seu redor, seus olhos permaneciam afiados e focados. Ele se virou para ela inabalável. "Eles voltarão mais fortes do que antes." Ela acenou com a cabeça, sua voz suave, mas resoluta. "Deixe-os vir. Eu não vou correr. Não mais." Ele se aproximou, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. "Você não está sozinha e você não é selvagem." Ela respirou fundo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas desta vez não eram fruto do medo. Elas tiravam sua força uma da outra. Ela olhou para ele e sussurrou suavemente. Juntos, permaneceram firmes. Do lado de fora, os soldados restantes lutavam para arrastar seus camaradas feridos. Seu líder, cheio de raiva, cuspiu no chão, sua voz tremendo de fúria. "Um humano", ele rosnou apenas. "Um humano se opõe a nós. Se a notícia se espalhar, outros virão. Esta é uma situação perigosa." Altos acima, as estrelas brilhavam, testemunhas silenciosas de uma escolha feita em um canto esquecido da cidade. Ali estavam um humano e uma garota quebrada, desafiando o peso opressivo de um império. Ninguém estava ciente ainda, mas naquele momento fugaz, a história começou a mudar. Às vezes, tudo o que é necessário é uma pessoa que se recusa a virar as costas.